7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais uma manhã na presença do nosso Deus. E nesta manhã, uma manhã de contrição, uma manhã em que voltamos os nossos pensamentos pelos nossos atos e atitudes diante de tamanha manifestação da graça de Deus, um tempo de reflexão, um tempo que nós paramos para pensar no sacrifício único, perfeito de Jesus Cristo, nosso Senhor.
nesta manhã de sexta-feira, a qual nós declaramos Sexta-feira Santa. Nós estamos aqui para exaltar o nome do nosso Deus, para agradecer a Ele por todo o seu sacrifício, por toda a prova de amor que foi ministrada a nós. Mas nós precisamos também trazer à memória esses acontecimentos. Nós não podemos nos esquecer que o Senhor se entregou por todos nós. Foi algo que Ele fez do coração. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele fez isso por nos amar e querer ver-nos bem. E nesta manhã, que nós possamos unir os nossos corações em gratidão ao Senhor, pela bênção da salvação, pelo privilégio de sermos filhos e filhas do Senhor, pelo privilégio do livramento que Ele nos deu, que aquela cruz era nossa, o sofrimento era nosso. Ele se fez pecador em nosso lugar e suportou a morte e morte de cruz. Nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque verdadeiramente não há prova maior de amor do que se entregar por todos nós. E eu te convido nesta manhã, nesse tempo de contrição, nesse tempo de reflexão, neste tempo de olhar também para as nossas atitudes, mediante a graça que já nos alcançou, que é a graça salvadora do Senhor, ela já nos alcançou. O que nós estamos fazendo com tamanha dádiva que já foi ministrada a nós? Nesse tempo, é bom a gente parar e fazer uma autoanálise, parar e observar como nós estamos diante do Deus da nossa vida, diante daquele que nos trouxe eterna salvação. Que nesta manhã nós possamos juntos orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele, realmente pensando em todas as coisas que Ele fez, faz e ainda fará por nós. Oremos ao Senhor nesta manhã. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença, Pai, nós nos colocamos nesta manhã. Trazemos à memória, Deus de amor, cada momento, cada acontecimento dessa via, Pai de amor, dolorosa que o Senhor enfrentou. Deste momento, Deus de amor, realmente de dor, de sofrimento, de humilhação, Pai. Nós queremos colocar diante de Ti a nossa gratidão, porque tudo isso que nós deveríamos ter passado, mas o Senhor, por amor às nossas vidas, o Senhor suportou todas essas coisas, Pai. E hoje nós temos total liberdade de entrar na Tua presença, de entrar no Santo dos Santos, de adorar o Teu santo nome, de exaltar ao Senhor, que é o Deus da vida, aquele que venceu a morte e nos deu a garantia de vida eterna. Muito obrigada, Senhor Jesus, que neste tempo que nós fazemos a nossa autoanálise, Pai, nós queremos pedir ao Senhor, perdoa-nos, ó Deus, quando nos comportamos como Pedro comportou. Perdoa-nos todas as vezes que comportamos como Judas comportou. Perdoa-nos todas as vezes que abandonamos ao Senhor, como os discípulos assim fizeram, quando o Senhor foi ali preso, Pai. Nós pedimos perdão, Deus, porque nós também pecamos, nós também erramos e nós contamos realmente com o Teu perdão. Mas nós queremos, Deus de amor, de uma forma muito especial, agradecer ao Senhor, Pai. Agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração, pelo Teu sacrifício, pelo Teu amor, pela manifestação da Tua graça. Muito obrigada, Deus de amor, porque o Senhor fez essa oferta única por todos nós. Nós queremos Te agradecer nesta manhã. Esteja conosco, Pai. Fale aos nossos corações. Que esse dia seja um dia de muita comunhão, um dia de muito amor, um dia realmente de abrirmos o nosso coração e declararmos que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Receba nesta hora, Deus, a nossa oração. Abençoe, Deus de amor, a Tua igreja, abençoe o Teu povo, abençoa-nos, ó Deus, daqui a pouco nós estaremos cultuando a Ti, que a Tua presença seja real, que nós possamos oferecer a Ti um culto devido ao Teu santo nome, porque só o Senhor é merecedor. Trazemos a memória, não como peso, mas trazemos a memória, Deus, como alegria, porque o Senhor nos alcançou com a Tua bondade, com o Teu amor e com a Tua misericórdia. Receba, Deus de amor, a nossa gratidão nesta manhã.
e que nós possamos viver esse dia na tua presença, glorificando o teu santo nome. Esteja conosco, é o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, eu convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do 17 até os versos de número 35. Evangelho de Mateus, capítulo 26, do 17 ao 35. Diz assim a palavra do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, e a tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a respeito, mas ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o sabes. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da videira até o dia em que hei de beber de novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Queridos, quando nós pensamos nessa via dolorosa, né, que Jesus passou, que Jesus enfrentou por todos nós, nós vemos que começa com um preparo de uma Páscoa, o preparo de um tempo de comunhão, o preparo realmente de Jesus estar à mesa com os seus discípulos. Mas é nessa mesa de comunhão, nessa mesa que o Senhor já estava tudo preparado, né? É que o Senhor antes declara que entre eles, né? Entre eles estava ali alguém que iria trair. E às vezes, né, como eu disse na quarta-feira, às vezes nós pensamos que como que Judas pôde trair Jesus?
Às vezes nós colocamos um peso muito grande sobre ele, né? E esquecemos que muitas vezes eu e você, nós também traímos o Senhor Jesus. Traímos o Senhor Jesus todas as vezes que fechamos, às vezes, os nossos lábios e alguém fala contra ele e nós não falamos nada. Nós aceitamos, ficamos calados, é melhor não falar nada para não causar confusão. Às vezes nós preferimos até mesmo nos acovardar do que realmente assumirmos a nossa postura de servos e servas do Senhor. Então, nesta manhã, a gente fica pensando, será que somente Judas traiu? Será que pesa sobre ele um peso bem maior do que sobre mim e sobre você, todas as vezes que nós traímos o Senhor? Então, nós precisamos olhar para este texto com um olhar para dentro de nós. Hoje, na sexta-feira, é um tempo mesmo de olhar para as nossas vidas. E a gente vê aqui que Judas, ele faz o questionamento, sou eu, mestre? Sendo que ele já sabia o que ele havia feito antes. E o Senhor responde para ele, tu o disseste, é você que está dizendo, você que está se auto-entregando, né? Mas o Senhor não expõe Judas, né? De forma alguma. E depois, né? Enquanto eles comiam a ceia, o Senhor tomou a ceia, né? E ali, falando com os seus discípulos, né? Ele diz, olha, esse momento aqui é um momento importante, tomar e comer, porque isto é o meu corpo. E em seguida ele pega o cálice, também disse, cálice é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue, para a remissão de pecados. E hoje, queridos, que nós venciamos este tempo de ministração de ceia, um tempo em que nós unimos, um tempo em que nós temos este momento tão precioso de poder refletir, de poder relembrar todo este momento, né? Nós precisamos entender que é muito importante para nós trazermos a memória, mas lembrarmos também a nossa condição. Depois ainda, Pedro também é avisado. E a gente pode parar e pensar como Pedro teve condições de negar a Jesus. Como que isso é possível? E Pedro sempre muito afoito para responder, né? E ele diz, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum negarei. E o Senhor disse para ele que ele iria negar, né? O Senhor tinha certeza plena, em verdade vos digo, que nesta noite, antes que o galho cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, naquela ânsia de poder agradar ao Senhor, sem conhecer a si mesmo, né? Porque às vezes nós erramos porque a gente pensa conhecer a nós mesmos e nós não conhecemos. Muitas vezes nós estamos como Pedro, damos respostas apressadas e depois fazemos totalmente o contrário do que a nossa fala. Então nós agimos diferente da nossa fala. E aqui o Senhor disse para ele que ele iria negar, porque o Senhor, ele conhecia a Pedro quando ele conhece a mim e conhece também a você. E ele sabe do que nós somos capazes, ele sabe da nossa condição, ele sabe do nosso estado. E nesta manhã não é diferente. O Senhor quer trazer a nossa memória e saber que nós precisamos, cada dia mais, nos autoavaliar e ver onde estamos e o que temos feito com aquilo que o Senhor nos deu, que é a bênção da salvação. O que eu e você temos feito com ela? Então, nesta manhã de contrição, nesta manhã de reflexão, vamos pensar. Não, muitas vezes nós não estamos melhores do que Judas, nem melhores do que Pedro. Mas muitas vezes nós encontramos na mesma condição. E aí nós precisamos chegar diante do Senhor, nos arrepender, confessar o nosso pecado e deixar, para que a graça seja manifesta a nós, a graça perdoadora do Senhor. Ele disse que o sangue dele era o sangue da nova aliança para a remissão de pecados. Ainda nos dias de hoje, essa remissão vem sobre as nossas vidas. E o texto da palavra de Deus diz, e tendo depois, né, de Jesus repartir os elementos da Santa Ceia, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, neste momento, eu te convido a louvar ao Senhor. Eu te convido a ouvir a voz do Senhor enquanto você o adora. Vamos louvar ao Senhor?
Louvemos ao eterno Deus. Declare assim, ó. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas, nome bendito e glorioso, está cheia da... Ele é bendito, bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas, nome bendito e glorioso, toda a terra está cheia da tua glória. Sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Libertado, como o cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por amor ao pecador que ele se entregou. Foi por refrigério, domina sobre tudo e todos nos rendemos aos teus pés. Libertado, como o cordeiro se entregou, venceste a cruz e a morte. Foi por que ele se entregou, foi por amor. Bendito seja o Senhor nosso Deus que faz maravilhas,
teu sacrifício. Tu provês Espírito, e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, e eu o sacrifício sou. Tu provês Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama tua glória, derrama tua glória. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama a tua presença, derrama o teu azeite, derrama a tua cura, derrama a tua libertação, derrama a tua graça. Oh, enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória. Só quem deseja ser cheio, declare pra ele. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, pessoal, estamos acabando de gravar algumas cenas para a nossa cantata de Páscoa. Como vocês viram, a gente está aqui no templo da Igreja Metodista Central em Juiz de Fora. E esse ano, as narrações da cantata não serão apenas narrações, elas serão interpretadas por personagens da Bíblia, da história da Páscoa. E nós convidamos vocês
31 de março, domingo de Páscoa, 18 horas, aqui na Igreja Metodista Central, Rua Marechal Deodoro, número 700. Venha participar. Graça e paz. Queridos, nós estamos continuando neste momento tão especial, nesse dia tão maravilhoso para nós, mas ao mesmo tempo tão reflexível. Nós precisamos entender o que o Senhor trouxe a nós, né, dentro dessa perspectiva da via dolorosa. E quando nós pensamos nessa via dolorosa, nesse tempo de dor, nós lembramos também do momento de Jesus ali no Getsêmani. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Mateus 26, 36 para frente, que diz: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste-vos vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a se retirar, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falando ele ainda, eis que chegou Judas e um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele quem eu beijar, este prendei-o. E logo aproximando de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, por que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram a mão em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então, Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensa que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador, todos os dias no templo. Eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, sumo sacerdote, onde havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote
E tendo entrado, assentou-se, entrou os serventes para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram 2 afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-los em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada responde aos que estão depondo contra ti? Jesus, porém, guardou em silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que não digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouviste agora blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe o rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. E ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras que Jesus dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Até aqui, irmãos, que nós vamos fazer essa leitura. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa via dolorosa, né, a qual Jesus passou. Primeiro nós vamos falar desse texto do Getsêmani, quando Jesus estava ali no Getsêmani. E a gente precisa entender que ali ele orou ao Senhor, ali ele clamou ao Senhor, que a vontade do Senhor se cumprisse sobre a vontade e o querer dele. Mesmo sobre as vias dolorosas, sobre o sofrimento, sobre tudo que ele sabia que o aguardava, ele preferiu fazer a vontade do Pai. Que a tua vontade não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando Jesus é traído por Judas e é aprisionado, queridos, nós vemos quantas vezes o Senhor foi aprisionado e é aprisionado e sofreu por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. E nesta manhã nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, liberta as nossas vidas ímpias e transforme-nos em discípulos amados do Senhor, discípulos que vivam e discípulas que vivam segundo o teu querer. A condenação de Jesus diante do Sinédrio, ali estavam o quê? Os religiosos, eles não aceitaram que Jesus era o Messias. Então eles condenaram a Jesus. Muitas vezes nós usamos também da religiosidade. E a religiosidade, ela nos afasta do Senhor Jesus. E nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, ajuda-nos a seguir-te, ajuda-nos a estar contigo. Que nós sejamos realmente discípulos e discípulas do Senhor, que nós possamos recebê-lo como Salvador das nossas vidas. A negação de Pedro. Pedro negou o Senhor como ele havia dito a Pedro que o negaria.
Esse apóstolo negou o Senhor. E quantas vezes temos negado ao Senhor com uma vida que não agrada a Deus, que numa vida que não está de conformidade com a sua vontade. E nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis aos teus mandamentos, que nós possamos, na privacidade da nossa vida, que nós possamos ser tão fiel ao Senhor quanto somos quando servimos na tua igreja. Porque às vezes na igreja nós servimos ao Senhor e as pessoas nos veem, mas na nossa privacidade nós não negamos, como Pedro negou. Quando Jesus ali é entregue a Pilatos, queridos, os homens ali pediram a morte dele diante de Pilatos. E Pilatos, para agradar os homens, Pilatos cedeu. Que nós sejamos homens e mulheres fiéis ao Senhor nosso Deus. Que não venhamos oscilar a nossa fé diante das provas, diante das pressões do mundo de hoje. Muitas pressões humanas vêm sobre nós. Que nós possamos, de uma forma íntegra, permanecer com a nossa fé no Senhor. Que nós possamos reconhecer que Ele é o Rei e Senhor das nossas vidas. Que nós não venhamos realmente trazer mais uma vez sobre Ele condenações que Ele não merece e que Ele não tem sobre Ele. Que nós possamos reconhecê-lo. E mesmo mediante pressões, que nós possamos manter a nossa fidelidade para com o Senhor nosso Deus. Quando ali Jesus foi coroado, aquela coroa de espinho, a flagelação e a coroa de espinho sobre ele, sobre a sua cabeça. São os nossos pecados, causaram dor e sofrimento no Senhor. Que a nossa vida, queridos, possa agora trazer sobre o Senhor, causar no Senhor alegria, que possa gerar no coração do Senhor a alegria. Porque lá atrás, nessas vias dolorosas, queridos, foi o nosso pecado que causou dor e sofrimento ao Senhor Jesus. Agora nós precisamos pedir, Senhor, ajuda-nos a ter uma vida íntegra diante de Ti, para que o Teu coração se alegre com cada atitude nossa, com cada fala, com cada pensamento. Jesus, ao carregar aquela cruz, nós paramos para pensar quão pesada era a cruz que Ele levou. Ele carregou sobre si. E muitas vezes, queridos, nós precisamos realmente tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir o Senhor Jesus. Que eu e você sejamos fiéis ao Senhor e não fujamos da cruz e muitas das vezes do sofrimento. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-nos a ser fiéis à sua cruz, até a cruz. Nós precisamos pedir ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai. Quando o Senhor ali, quando Ele cai ali, os seus algozes, chamam Simão, o sirineu, para que pudesse carregar ali a cruz do Senhor. Pela graça de Deus, Simão ajudou a carregar a pesada cruz. Que eu e você, nós estejamos dispostos a ajudar, a evangelizar, a espalhar este evangelho, para que vidas sejam salvas. Ajudar como o Simão ajudou naquele momento. Pedir ao Senhor que, através do nosso gesto, a nossa vida possa realmente ser transformada a cada dia. E nós possamos dizer para o Senhor, Senhor, conte comigo para a salvação da humanidade. Conte comigo, Senhor, eu quero ajudar nessa missão de salvar o mundo. Queridos, o encontro de Jesus com as mulheres também ali em Jerusalém, as mulheres que viriam e viveriam tempos também difíceis pela frente. Assim o Senhor consolou aquelas mulheres e preparou cada uma delas para as lutas, para provações. Prepara, Senhor, também os nossos corações para quando enfrentarmos dificuldades na vida, que não venhamos nos afastar de Ti, mas que possamos permanecer no Seu santo caminho.
a crucificação de Jesus. Na cruz, o Senhor salvou. A igreja, queridos, foi comprada. A igreja, eu e você, nós somos compradas pelo precioso sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Jesus Cristo. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-nos a honrar a tua bendita morte na cruz. Eu e você, nós precisamos honrar, que eu e você sejamos testemunhas vivas, fiéis do Senhor Jesus. Jesus ali naquela cruz, naquele momento de dor, alguém ao seu lado precisava ser salvo, precisava realmente vivenciar esta graça. Jesus ali ao lado daqueles ladrões, no último momento, aquele ladrão se converte dos seus pecados e pede ao Senhor Jesus para lembrar dele quando entrar no paraíso. Queridos, nós precisamos evangelizar as vidas que necessitam do encontro com o Senhor Jesus. Nós precisamos entender que até o último momento é tempo de evangelizar, é tempo de falar do amor de Deus. Que o Senhor nos ajude a aproveitar as oportunidades que Ele tem nos dado para que vidas se convertam ao Senhor e que o Senhor Jesus também nos dê a oportunidade de que haja conversão em áreas das nossas vidas que necessitam de santificação e necessitam da graça de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Queridos, quando Maria e João ali ao pé da cruz, ali o Senhor estava ali diante deles naquela cruz. Eles escutaram com serenidade as palavras e as orientações de Jesus Cristo. Naquele último momento ali, que eu e você, nós tenhamos paz em nossos corações e que nós possamos escutar todas as orientações que o Senhor tem para as nossas vidas. Que nós possamos ouvir atentamente, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa caminhada. Que nós possamos seguir as orientações e acolher cada uma das orientações dada pelo Senhor através da sua palavra. A morte de Jesus. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi o princípio da minha e da sua, enfim, da nossa redenção. Quando nós olhamos para essa bendita morte, gera renovo nas nossas vidas, gera renovo no nosso coração, mas também gera compromisso para que eu e você possamos ser fiéis até a morte, para que possamos receber a coroa da vida. Por amor do Senhor, nós precisamos ser fiéis até a morte. Jesus, depois, ele é colocado dentro daquele sepulcro. Naquela sexta-feira, à tarde, o mundo ficou em silêncio. Seu corpo foi colocado num frio sepulcro. Mas o Senhor foi ao inferno e tomou a chave da morte e do inferno. O Senhor esteve triunfante sobre o mal e garantindo a nossa vida eterna. Aleluia! Que eu e você, nós tenhamos serenidade para contemplar que na morte de Jesus, pelo seu amor, pela sua fidelidade, nós recebemos a nossa redenção. A morte de Jesus não foi o fim, mas foi o começo para nos dar a garantia da eternidade, porque Ele triunfou sobre a morte, sobre o mal. Jesus triunfou, aleluias, graças a Deus. E diante dessa palavra, nós cremos que nós temos recebido do Senhor esta bênção. Foi pelas vias dolorosas que o Senhor nos trouxe essa garantia. Ele sofreu e padeceu na cruz, para que eu e você, nós pudéssemos ter essa garantia de vida abundante. Que nesse dia nós possamos pensar, meditar, relembrar tudo isso e saber que nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos pedir ao Senhor que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entender que diante de traições, diante de pessoas que realmente nos afligem, nós precisamos tratá-los com amor e perdoar.
Nós precisamos entender que até o último momento é tempo de evangelizar. Nós precisamos entender que todos os dias nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que todo esse sofrimento que Jesus padeceu por nós não pode ser em vão. Eu e você, nós precisamos servir ao Senhor com alegria e anunciar as verdades da salvação. Nós precisamos gerar alegria no coração de Deus. Porque Ele tomou sobre si os nossos pecados, tudo Ele levou na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter vida abundante. Nesse dia, nessa sexta-feira, que é considerada Sexta-feira Santa, que nós possamos refletir e assumir o nosso compromisso como homens e mulheres, discípulos e discípulas do Senhor Jesus, e fazer a vontade dEle, servindo e anunciando o Evangelho da salvação. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e que o nosso coração se alegre, porque Ele tomou a chave do inferno e da morte. Ele tomou essa chave, Ele foi ao inferno e garantiu a nossa vida eterna. Amém, queridos? Que Deus assim nos abençoe nesta manhã. Que seja selado sobre nós a bênção do Senhor nesta manhã. Vamos louvar o eterno Deus? Louvemos ao Deus da vida. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Senhor. Declare o reino do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade, a Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem,
te adora. Aniversariantes do dia de hoje: Fernanda Neiva, Darcy de Souza Veríssimo, Caroline Lara Belo da Silva, Adriana Faria Gonçalves, Sabrina Paulino dos Santos Mendes e Elbert de Barros Santana. São esses os aniversariantes do dia de hoje. Nós vamos orar por eles, nós vamos orar também pelos pedidos e vamos declarar a bênção do Senhor durante todo esse dia. Lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso culto bidistrital de Santa Ceia, de Semana Santa. Então nós vamos estar todos juntos participando da ceia, o Distrito Sul de Minas e o Distrito de Juiz de Fora, às 9 horas da manhã. Então venham participar conosco, amém? Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada pela vida dos teus filhos e filhas que completam mais um ano de vida. Permaneça na vida de cada um deles, Pai, e que esse dia seja celebrado na tua presença, com ações de graças e com louvores nos lábios. Nós declaramos a tua bênção sobre eles. Também colocamos, Deus de amor, diante do Senhor os pedidos de oração. Declaramos vitória em cada um deles, Pai. Que as mãos do Senhor se estendam e toca. Ministra a tua graça neste momento. Abençoa, Deus de amor, cada lar, cada vida. Nós declaramos a tua bênção também na celebração agora da Santa Ceia às 9 horas. Nós queremos declarar reina sobre nós, que seja um tempo de comunhão, um tempo de reflexão, mas um tempo também do mover do Senhor, Pai. Esteja conosco, é o que nós te pedimos. E agora, Deus de amor, nós queremos abençoar os teus filhos e filhas. Nós queremos declarar que sobre eles repousa esta bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas. Que a graça de Jesus Cristo, que passou por essas vias dolorosas por amor à nossa vida, e não realmente recuou, mas prosseguiu por nos amar. E que as 2 consolações do Espírito Santo, que foi deixada a nós, depois dele ter sido assunto aos céus, permaneça conosco, povo de Deus, não somente nesse dia, mas por todos os dias de nossa vida. Nós oramos na certeza desta bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tenhamos todos um dia na presença do Senhor. Dia feliz para todos nós. 7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo